Fala pessoal, beleza? Trazer um vídeo aqui sobre retífica dos cilindros de CB400. Esse aí é inédito, hein? No nosso canal aí. Segue aí, deixando seu like. Também aproveita para se inscrever aqui no canal. Tem bastante conteúdo sobre motos, motor de moto e retífica. Pessoal, esse motor aqui andou comendo areia. Vocês acreditam? Quantos quilômetros por litro de areia que vocês acham que o motor faz, hein? Acho que não fez nenhum. Ou melhor, quilo de areia. O que aconteceu? Tá, vou contar o caso aqui, tá? Nós vamos retificar esse cilindro porque o seguinte, ó, entrou areia no cilindro e arranhou desse jeito. Olha só que o negócio ficou feio aqui. Como é que ficou? Que é isso, hein? Que é arranhado, hein? Nossa, que virou os pistão? Contar o que aconteceu aqui? Seguinte, o dono da moto, a moto está em outra oficina, tá? Eu trouxe os cilindros para mim usinar aqui e fazer retífica, certo? O dono da moto mandou fazer uma reforma e mandou jetear o motor para pintar. Aí já viram, né, o que aconteceu, né? Apesar dos cuidados do mecânico e tudo, de fedar as entradas para não entrar areia, não sabem direito o que aconteceu, acabou entrando areia no motor. O dono não viu e funcionou a moto, o motor travou. Só que travou só os pistão, né? Eu imagino que a areia deva ter entrado pelas válvulas, porque aí a cabeça do pistão detonou todinha. Então, eu imagino, né, que a areia veio por cima. Porque aqui na saída do pistão nem estragou direito, ó. Um deles estragou mais que o outro, então entrou mais areia. Deve que a válvula estava no tempo de abertura para preenchimento do cilindro. Aí veio a areia, bagunçou o coreto. Arranhou bastante o cilindro. Um dos cilindros aqui arranhou bem mais, que eu acho que é o da esquerda, que fica assim na moto, né? Esse é o da esquerda e esse é o da direita da moto. E o da direita também arranhou bastante. E o problema tinha até um sinalzinho de ferrugem aí. Acho que nem é por isso, né? Mas não vem atrapalhar tanto. É uma motinha que ficou muito tempo parada, tá? Uma CB400 antiga, que tá com um tanque azul. A moto tá pintada de azul, parece aquela tucunaré. E aí, gente, vamos ver o que dá aqui fazer essa retífica aqui. Só que detalhe, hein? A gente quer ver se passa sem pular a retífica, hein? Eu tô achando difícil. Será que vai? Vamos testar isso aqui, vamos ver o que vai dar. Acompanhe aí junto comigo. Eu já fiz a medição do pistão. Agora uma coisa incrível, que eu nunca vi isso aqui. O pistão é da moto. Tava aqui. Pelo que eu vi, o piorzinho deles, que é esse aqui, tá do lado que tá mais arranhado. É o da esquerda, né? E o da direita, que tá melhorzinho, ele não encaixa mais lá de jeito nenhum. Essa areia expandiu o pistão, ele cresceu, que não serve. Vamos tirar os anel, todo jeito não vai servir mais esses pistão, tem retífica, tem que fazer retífica. Vamos ver se sai sem quebrar, né? Tá travado até os anéis. Sai. Nossa, velho. Tá osso, hein? O negócio aqui ficou crítico. Rapaz, eu vou tirar esse anel daqui. Sem quebrar ele, né? Saiu. Pra gente ver aqui um detalhe, hein? Esses anel da CB são um reforço que é só, hein? E que tamanho de pistão é esse? Esse é pistão de avião, é de navio. Tem motor de avião assim, tá? Só que eles funcionam diferente, né? Tem motor, aqueles tipo de avião de hélice, né? E aí, que é isso? Motor de locomotiva que usa os pistão desse jeito, de vagão de trem. Aí vamos tirar isso aqui, que é pistão forte. Olha o tamanho da saia disso, hein? Olha o reforço. Isso aqui é enorme. Detalhe, ele serviu até certo ponto, mas eu medi e fui ver, aqui tá muito maior do que lá. Tá uns 5 centésimos ou mais. O pistão inchou, sei lá o que aconteceu, não serve aqui mais não. A saia do pistão não passa. Olha só, travou. Não sei se foi na hora que tirou, quando foi tirar teve que bater e ele acabou expandindo.
Não serve aqui nem a pau, não tem como esse pistão tá rodando aqui, não faz sentido. Ele saiu daqui de dentro, depois ele não encaixa mais. Que louco, cara. Olha só, mas não passa de jeito nenhum. Daí, isso não vai interferir em nada pra mim, tá? Mas é uma coisa assim, sem explicação, né? E tá limpo, ó. E assim, já tirou a areia e tudo. Vamos fazer um negócio aqui pra ver. Primeiro, eu quero saber se vai dar passe de 75, de 0,25, né, a mais, né? Que ele tava com 50, esse aqui é 0,50. 0,50 vai para 75. Vou passar ele no brunidor primeiro, porque às vezes pode ter o risco aqui, ele pode ter feito igual recartilhado. Recartilhado, ele expulsa o material para fora. Talvez é isso, né? Vamos ver. E nisso também a gente vai ter um ponto de referência melhor para centralização. Como está muito arranhado aí, ó, a pecinha do centrador pode cair num buraco desse aí e não centrar direito. Então eu vou fazer esse teste aí de brunir primeiro. Um brunimento de leve, só para tirar o grosso. E preocupação com essa areia do motor, né? Tem que ser bem limpo lá por dentro, né? Depois tem que limpar. Mas vamos fazer o nosso trabalho aqui. O meu trabalho hoje é a retífica. O brunidor, vou colocar uma lixa de 150 para fazer o brunimento mais rápido, né? Que é a pedra de 220. E aí eu quero também só dar uma limpeza no cilindro primeiro, pra gente tirar os arranhãozinhos mais fundo aí para ver o que que dá. Vou usar uma lixa de 150 pra gente fazer uma limpeza nesse cilindro por dentro. Vai ser um trabalho assim minucioso, porque é um trabalho de recuperação, né, de uma peça antiga. Então a gente tem que tomar mais cuidado, né? Ligar a lubrificação. Ativar. Tá osso aqui, hein? Parece que rasgou até a lixa já. Não aguentou não. Pronto, é só uma brunida rápida. Agora do outro lado também, né? Aproveitar. Ainda bem que a flange que eu fiz aqui do tamanho certinho, olha só. Mas coube por uma luva. Cuidado também que o cilindro tá fechadinho. Não podemos arranhar ele por fora. Quem diria por dentro, né? Prendeu o cilindro. Ficou bom demais, hein? Esse brunidor cabe aqui é um 4 cilindros aí. Que beleza, hein? Nós vamos ver como é que vai ficar na broqueadora. Bora mesmo. Isso aqui é só uma adaptação para a gente limpar o cilindro para centralizar melhor. Bom demais. Tirar o brunidor. Não preciso preocupar com tirar a medida. Gastou a lixa, hein? Gastou bem a lixa. Mas também o tanto que tá estragado isso aqui, né? O cilindro. Daí, pessoal, dá uma melhorada na cara do cilindro, né? Eixa! Mas aí deu pra ver o tanto que tá arranhado de acordo, né? Igual esse aqui eu nunca vi. Mas é muito riscado e os riscos são fundos.
Agora vamos passar lá para a máquina. Não, eu acho que nem de propósito você não conseguir fazer isso aqui, só numa fresa, tá? Você riscar tanto assim e tão frequente, né? Olha só isso. Impressionante, né? Incrível. Vamos lá para a bloqueadora, né? Passar uma aguinha nele primeiro. Isso aqui vai ser interessante. Eu quero ver o que é que vai dar isso aqui, hein? Vamos ver aqui se vai caber na máquina. Primeira vez que eu faço um teste com um cilindro assim. Cilindro duplo. Tá? Passando para vocês em primeira mão. Detalhe, hein? Tudo limpinho. Se tiver pedacinho de junta, pode interferir na retífica. Isso não podemos deixar, tá? Sujeira, pedaço de junta, tem que ser completamente limpo. Aí vem aqui, vamos colocar o lado pior primeiro. Graças a Deus, lá por dentro da máquina tem espaço suficiente. Não sei se aqui caberia um de 4 cilindros, né? A não ser que for pequenininho. Mas o de 2 cilindros, tranquilo, ó, tem espaço. Nessa mesinha, né? A máquina pode ser levada para cima dos cilindros igual o carro, né? Daria certo. Vamos aproximar isso aqui um pouquinho. Fica bem bacana aqui na máquina. Tem espaço suficiente. Agora vamos ver a questão do centrador. Que essa aqui é mais complexa. Centrador aqui dentro. O cilindrão aí da CB400. Será que vai retificar para 75 ou vai ser 1 milímetro, hein? Será que vai dar retífica? Vamos ver se eu vou conseguir colocar esse centrador aqui que tá para 70 e alguma coisa. Eu tô achando que tá grande. Vamos ver. Ah, vai dar certo. Porque se não for esse aqui, tinha que ser o pequeno. Nossa, passou certinho. Até sobrou. Centralizadores. São essas 3 pecinhas aí, ó, que elas vai expandir dentro do cilindro e vai colocar ele no meio certinho. Só que a gente tem que dar um apoio aqui, ó. Enquanto isso, aqui não vai dar para mostrar as duas coisas ao mesmo tempo. Eu vou aqui nessa rodinha, eu vou girar ela lá dentro, tem um parafuso, uma espécie de um parafuso, uma rosca, que vai empurrar os centradores aí para fora, os 3 ao mesmo tempo. Aí esse processo todo não vou conseguir mostrar, mas eu vou mostrar eles aí, ó. Entendeu? E aí quando eu estou girando lá em cima, está expandindo aqui. Expandiu até encostar. Eu acho que eu vou centrar por aí, que é o colarinho, aonde que geralmente pega menos desgaste, né? Eu vou ter que centrar ele por aqui. Encostei em cima, né, com a mão embaixo. Eu venho aqui na alavanca para dar uma puxadinha para cima no conjunto, tá? Aqui na alavanca lateral, dá uma puxadinha para ficar bem encostado. Tá bem apertado. O cilindro é pesado, eu tenho que ajudar segurando embaixo com a mão aqui. E aí eu vou apertar aquele copo que estava debaixo dele lá, ó, que tem essa roldana aqui, um volantinho aqui embaixo. Aperta ele bem apertado para ele não escorregar, não sair da posição. Tá centrado? Agora vai soltar o centrador. Eu vou recolher eles, ó. Recolheu. Expandiu. Recolheu. E aí ele fica distante, tá vendo? Recolheu e recolhe a haste da máquina para cima. Bom, quando ele está assim mais próximo, é mais interessante estar tirando eles para não correr perigo de gastar eles aí, né? E aí eu vou voltar a colocar os curtinhos. Quando tá longe, não tem problema não. Acho que a distância aí tá segura, tá? Não tá encostando em nada. Porque depois eu tenho que centrar o outro também, né? Tem que centrar o de trás lá. Isso aqui para trocar é facinho. Bom, para dar um primeiro passe aqui, a gente vai colocar agora a ferramenta de corte. Ela tem que estar afiada também, né? Senão não vai. Essa ferramentinha aqui, um dia eu ainda mostro como que eu afio ela. Não vai reparar muito nas mãos não, que a mão de trabalhador mesmo vai estar meio sujinho. E aí, encaixa a ferramentinha.
Pra gente pôr a medida. Esse pistão aqui tá com 70, eu acho que é 71,25, né? Porque o original é 70,5, mas aliás, ele vai para 50, né? 71,5, ele tá com 71. E ele vai, né? A gente espera que ele vai para 71,25, não é isso? Então é o seguinte, vou regular aqui na medida que ele tá, 71. Para isso é só fazer uns cálculos muito doidos aqui. Às vezes nem todo mundo está interessado em saber dos cálculos, mas eu vou centrar a ferramenta aqui. Eu vou explicar uma vez aqui em uma das usinagens. Pessoal, liguei a máquina só para a gente dar um trisquinho ali na beiradinha do cilindro, para ver se está bem centralizado, né? Como ele está muito riscado, já não sabe se ele vai mancar o centrador, uma coisa assim. Mas é uma encostadinha só. Ó, encostou. Dá pra escutar o barulhinho. Tá vendo? Agora a gente vai lá no cilindro observar que você está mais para um lado que para o outro. Isso mesmo, ele ficou pegando mais aqui. Aí deu para ver o risquinho que fez, ó. De um lado pegou e do outro não. Aí deu para ver agora. E o seguinte, para centralizar isso daí é simples. Pegar um toquinho de madeira aqui e empurrar para lá. Ou o contrário, né? Virar a ferramenta para lá, que eu acho que assim vai ser melhor, ó. Para lá ela agarra. Agarrou lá a pontinha. E bater de cá para lá, daqui para lá, assim, de leve, com um toquinho de madeira. Só que eu vou precisar fazer isso com as duas mãos, que uma eu vou perceber que se a máquina está liberando o peso. Soltou. Isso é muito sutil pra gente perceber. Aí roda. Parece que você entrou. Você entrou melhor. Liga pra ver. Ó, deu só um encostãozinho agora. Não deu não? Chega mais pra lá. Regulei. Até que, ó, passou dando só um trisquinho lá dentro. Nisso começa a dar até um gastadinho na camisa, mas é bem pouquinho. Parece que começou a sair um pouco dos arranhões, ó. Sabendo que está bem centrado, agora a gente começa a dar um passe maior, né? Um passe para tirar mesmo de verdade. Eu vou tirar aí uns 10 de material para ver se vai sair. Se vai sair o arranhão. Uns 10 mesmo, assim, no máximo. O certo é tirar até 0,20 por aí para deixar um pouquinho para brunir, né? Vou tirar um pouquinho para ver se vai sair bem centrado mesmo. Aí eu regulei a ferramenta para começar a cortar um pouquinho mais. Vou engrenar a máquina aqui para descer cortando. Ela vai descer no automático. Só encostãozinho. Parece que tá indo bem, hein? Galera, esse barulhinho que eu gosto de escutar, ó. Quando ele pega certinho, você vê que não tem diferença. Ele vai pro lisinho por dentro. Aí, como é que tá ficando lá embaixo, tá ficando certíssimo. Agora tá bem centralizado, ó. A gente tem que pegar com referência o lugar que tá menos gasto, pra gente ter noção. E não pode comer demais nem de um lado nem de outro. Isso dá trabalho, né? Agora sim, tá centradíssimo. Tá aí, pessoal, o mais centrado possível. Detalhe, hein? Aqui em cima tem mancha, lá embaixo tem mancha. Isso é desgaste. Ele foi, assim, 80% centro, o resto é desgaste. Lá embaixo, ó, ele folgou.
É por isso que tá essa diferença doida aí, ó. Aqui tá mais para cá, lá embaixo tá mais para lá. Então aqui estamos balanceados, né? Não pode tirar muito para um lado nem para o outro. Tem ranhão mais fundo aqui. Então tem que ser meado. Agora a gente tem que tirar uma medida para ver como é que tá. O banco tá na medida padrão quase igual tava. Não tirou nada ainda. Eu medi ele para 0,75. Eu medi ele no standard. Aí ele baixou uma folga de 10 centésimos agora, 12. Agora eu regulei a ferramenta para tirar ao menos uns 10. Tá indo certinho. Agora é rezar para os risquinhos sumir, né? Não vai dar para enxergar nada enquanto ela não terminar o serviço. O barulhinho tá indo bem, né? Muito bem. Só a poeirinha do pó de ferro fundido. Zerei o sudo aqui com 71,25, que é a medida de 0,70, e 5, 71,25. Eu parei o reloginho aqui. Com a mão só é complicado, tá? Tá aí. Vamos medir lá. Aham. Ó, ainda tem excedente de 6 centésimos. Lembrando que a folga desse pistão, quando ele vier novo, ela é bem maior. É tipo uns 5 a 7. E limpou bem limpinho lá dentro, mas ainda sobrou um arranhãozinho. Ai, ai, ai. Caramba. E mancha. Dos dois lados, comprovando que a retífica ficou bem centralizada. Olha só, daquele lado ali tem mancha. Então, de qualquer forma, se eu puxar para um lado ou para o outro, não tem jeito de fugir. Saiu do espeto, caiu na brasa. Lá desse lado direito tem mancha e do lado esquerdo tem mancha. E o problema maior é o risquinho aí, ó. O risquinho tá fundo. Será que tirar mais uns 3 aí vai passar? Vamos tentar, né? Último passe, eu vou deixar o material aí com menos sobra. Ver o que acontece. Não vai ter jeito não. O risquinho não saiu. E aqui tem muito mais arranhão que eu nem tinha visto ainda. Lá embaixo continuou com a mancha dos dois lados. Vai ter que passar para 1 milímetro mesmo. Não tem jeito. Lá a retífica, porque o negócio estava feio. Tá muito fundo, ó. Aí pegou 75 já. Não pode tirar mais que isso para 75 que não dá. Aí ó, a folga que dá aqui agora pra gente brunir tá só com 3, ó. Com 3 de brunimento. Pra tirar aquele risco lá não vai dar. Aí vai ter que passar para 1 milímetro mesmo. Esse aqui vai ter que passar para 1 milímetro. Não vai dar. Então é melhor já colocar os dois pistões na mesma medida, né? Olha só. O arranhão tá bem fundo ainda. Ficou bem divididinho. Aqui ainda ficou um pouquinho do lado de cá também. Lá no fundo tem uma mancha. Lá bem no fundo tem uma mancha aqui e uma mancha aqui. Certo é passar para 1 milímetro mesmo. Pessoal, os pistões chegaram. É hora de terminar a retífica do motor aqui da CB400, né? Retificar os cilindros. E eu estava fazendo vídeo aqui, agora dando continuidade, né? Estamos aqui com um cenário de um outro motor, de Titan 150, tá? Eu não vou poder tirar ele aqui agora, mas temos espaço para fazer a retífica aqui, o restante do motor aqui de outra moto, tá? Só tô com o cilindro.
Um inscrito aí do canal perguntou se fosse para encamisar, né, aqui o bloco do motor da CB400, teria como? Tem, tá? Tem como tá encamisando isso daqui, né? É o mesmo processo do encamisamento aí de qualquer outro motor aí, tipo os preparados que eu já fiz, a gente corta aqui por dentro aqui, ó. Só que aí no caso vai ser dois, né? Vai ser mais caro, né? Vai sair caro, como diria uma amiga aí do canal. E aí, daria para trocar as camisas do cilindro. Mas nesse caso aqui não precisa não, essa aqui ainda dá 1 milímetro. Um detalhe, hein? Se o cara que gosta de CB ver isso aqui, ele vai encher o saco, hein? Aqui tá fechado, ó. Fecharam aqui o negócio do cilindro. E esse aqui fizeram justamente o que eu falava que não deveria ser feito. É com solda. Isso aqui é soldado, tá? Essa parte aqui é aberta na CB400. Não foi eu não, hein? Já peguei assim. Bacana. Vou fazer o padrãozinho que eu vi aqui foi 2,5 a 5 de folga, tá? Então vamos tentar não, vamos deixar essa folga aí dentro desse padrão. Eu quero. O pistão é o que tem no mercado, é isso aí, ó. Kit pistão RIC. Eu vi um vídeo da RIC, né, falando, um vídeo, né, que eu assisti aí, né, da empresa. Não sei se de um tempo pra cá já mudou, mas olha só, na embalagem tem outra marca, hein? Primer. É RIC Primer, né? Eu prestei atenção direito. Mas aí, eu acho que a lâmpada minha acabou de estourar. Uma lâmpada velha. E aí, pessoal, o rapaz falou que não existia pistão RIC, que a RIC só fazia anel. Aí vai entender, né? Mas é o que tem no mercado. Olha, qualidade parece muito boa, tá? Nada contra. Olha só. Parece um material muito bom, por sinal. Ixi, agora mesmo minha rede pega fogo aqui. Sai até fumaça. É um negócio velho também, antigo. Tentei aproveitar aqui, tava com as 4. Agora já era, vou desligar isso logo antes que exploda. Pelo amor de Deus. Desliguei aqui na tomada. Eu pensei que dá pra aproveitar isso aqui, mas não vai dar não. Era de uma gráfica antiga. Quase que eu ponho fogo na oficina, hein? Vocês viram? Queimou ao vivo. Putz, grilo. Vou tirar isso daí. Colocar uma lâmpadazinha para ajudar a clarear. Ficou pior. Eu tava jogado ali no quintal, pensei, vou colocar aqui. No começo tinha as 4 lâmpadas, depois foi queimando uma por uma. Agora queima as 3 de uma vez. Doideira. Aí vamos lá então, continuando aqui. Louco, velho. Tava parecendo que esse filme do Sobrenatural. Queimando as lâmpadas, tudo. Putz. Aí, tem que medir os pistão pra gente saber o que é que a gente vai fazer, né? Eu tava com maior cisma de fazer sem medir, né? Porque os pistão original que tava aí, eles expandiu, uma coisa de louco. Eles não serviam aqui mais, não. Eu retifiquei para 0,75, o pistão 0,50 não cabe ainda. Só que louco. Esse aqui é um pistão 0,50 que tava na moto. Ele expandiu, abriu aqui, ó, que não serve mais. Aí passei para 75 e continua não servindo. Tá fácil de resolver o problema então de retífica, né, pessoal? A gente expande os pistão, retifica e coloca de volta. Fica top. Você não precisa comprar pistão mais, ó. Ó, não cabe. Esse é o lado 75. Não, o lado 75 que eu retifiquei. Não cabe. Que louco. Ó o outro. O outro coube. Na verdade, o lado 75 é esse aqui, ó. Ó, ficou justo, ó. Travando. Esse é o 75. O outro lado só brunir. Não serve, porque expandiu. Essa saia aqui é muito grande, ó. No tirar aqui parece que bateu e expandiu. Louco isso, né? Aí, eu vou marcar aqui qual cilindro que vai ser qual lado, né? E vamos ver, né? Se os pistões do mesmo tamanho certinho. Primeiro, medição. Com o micrômetro, vamos adequar aqui o micrômetro. Eu acho que vai ser nessa medida aqui mesmo.
Deixa eu ver a medida certinha. Bom, é uns 10 milímetros da saia do pistão que a gente tem que medir, hein? Essa medida é importantíssima. Tem que ser feita com muito cuidado. Quero saber se os dois são idênticos. Aqui não tem espaço suficiente. Como é que eu vou fazer com isso, hein? Bom, vamos inventar um jeito, só que não dá para fazer leitura. Vamos ver isso aqui. Vamos ver. Eu acho que dessa forma aqui vai dar para quebrar o galho, hein? Eu tô treinado a medir assim, ó. Rapaz, pegou na morsa. Como a gente tá com essa ferramenta adequada para motinha pequena, né? Até que a gente ajeita, demora. As motos maiorzinhas. Então, agora sim, só vai estar do lado invertido, ó. Tem que centrar. Eu vou procurar medida aqui nesses pinos de reforço aqui de dentro. É uns 10 milímetros, é 1 centímetro da saia do pistão aí. Eu vou tirar a medida com qualquer outro pistão que eu já medi aqui. Ajuste fino do micrômetro. A gente aperta só aqui, ó. Aqui, ó. Para não apertar demais, né? Se você for torcendo aqui, ó, aí você estrangula ele. E aqui para travar. E aí o infeliz soltou lá do torno. Soltou do pistão. Aqui, ó. Aí encaixou aqui, tá só encaixado. Bom, tem que medir. Tem que entrar aqui de novo, né? Aí, ó. Passou. Eu sei que assim, ó, eu consigo ter a noção ideal do ajuste do pistão, tá? Por isso que eu tô medindo assim. Esse aqui vai ser o direito. E agora vamos ver se o esquerdo... Na verdade, os dois são iguais, né? Ó, esse aqui é mais folgado um pouquinho, hein? Incrível, hein? Esse aqui é para ser o esquerdo. Por isso que tem medir, gente, ó. Dois da mesma marca, idêntica, ó, ligeiramente menor. Eu não vou alterar a medida só pra gente ver essa curiosidade ainda, não. Já deu pra perceber que ela é um centésimo menor, né? Ele nem segurou aqui direito, tá? Ó, diferente do outro, já tá escorregando. Mas é coisinha mínima. Por isso que é importante estar sempre medindo pistão antes de... Eu só troquei. Antes de fazer retífica. Não, dá diferença. Dá diferença. Realmente tem diferença, ó. Pequenininha, mas tem. Então esse é da direita, vamos marcar. Colocar o cilindro assim. E tudo faz também, se por acaso eu for fazer a retífica aqui e precisar de mudar, assim, por exemplo, se sai um pouquinho mais folgado ou um pouquinho mais apertado, eu posso trocar isso de lugar, né? Essa é a vantagem. Vamos trabalhar assim. Marcado. É isso. Pistões marcados, eu comecei no mais justo, né? No maiorzinho. Bom, às vezes é até interessante começar no menor, né? Se por acaso folgar um pouquinho, coloca o maior, né? Vamos ver aqui o que a gente vai fazer. Primeiro a gente tem que fazer o corte. Aí eu tenho que adequar essa ferramenta também, é só trocar essa pontinha. Aí tá escrito 74 a 82. Essa ferramentinha aqui que dá certo é essa daqui. Aí a gente vai colocar aqui, ó. Vai ficar de bom tamanho, tá? É apertar. Eu gosto de colocar essas maiorzinhas, cara, fica mais firme. E confere quanto que tá pra zerar. Aí vai da sensibilidade da gente aqui de centrar ele embaixo.
e procurar zerar aqui em cima. Ele vai estar com uma volta a mais de pressão, mas não tem problema nenhum. Aí embaixo não vai dar para mostrar tudo ao mesmo tempo, mas eu estou pendulando ele aqui para os lados para chegar à medida mais elevada, até que ele zera. Vai para um lado e para o outro, em todas as posições possíveis. Faltou um pouquinho, tem que ficar na pinta. Isso aí, tá zerado. Deixar aqui bem apertado, que senão foge a regulagem. E tá com 2 voltas de aperto lá. Uma volta e meia. Beleza, então nós já temos a medida. O bom que tá aqui, às vezes dá até para medir já do jeito que tá aqui, ó. Aí, galera, eles estão ainda precisando de retificar. Aqui tem que tirar 0,25, ó, nesse aqui. Lado esquerdo foi o que eu cortei primeiro. Lado direito, ele já tem que tirar 0,50. Aqui deu 50 centésimos. Então aí a gente faz as contas. Aqui tem que tirar 0,50. Praticamente, né? Mas aí a gente tem que fazer a conta certinho e deixar um pouquinho pro brunimento, certo? Eu já vou colocar lá na máquina para poder centralizar, que esse cilindro aqui dá um pouquinho mais de trabalho para mim, para centralizar. Para depois eu já entrar com as medidas certas. Vou começar pelo esquerdo, que eu já dei um passe aqui para 0,75. Os cilindros vai todos dois para 1 milímetro, mas no caso o esquerdo que eu escolhi ali é até o menor um pouquinho. O pistão vai ser o menor um pouquinho. Vou colocar ele na máquina de novo, centralizar. Esses centradores maiores eles não ficaram muito bons. Quando o centrador está bem bom mesmo, ele já fica bem centrado, né? O cilindro, às vezes eu estou tendo que chegar um pouquinho a centralização no manual mesmo. Isso aqui, o bom é que qualquer lugar que pegar agora lá dentro já tem um passe, né? Então ele não vai ficar mancando, né? Quando está muito estragado, corre risco do centrador pegar em algum buraco, algum desgaste. Expandiu o centrador, puxa para cima um pouquinho na alavanca, para ficar bem encostadinho em cima. Na chapa, essa chapa de baixo está usinada, novinha, tá? Essa aqui é a placa, a mesa, tá perfeita. Isso também ajuda muito na hora de centrar. Centrei o cilindro aqui embaixo, vou apertar aqui o copo, ó. Tem que apertar bem para não fugir de posição. Solta o centrador. Dá para guardar ou pode só recolher ele aqui mesmo. Se ficar bem para dentro ali não tem perigo. Agora a gente tem que ver a medida certinha e regular. Aqui vai para 8,62,5 no micrômetro. Corresponde a 17,25 para 75. Com as minhas contas aqui, 17,25 com mais 54 da haste da máquina vai dar 71,25, que corresponde à medida de 0,75 para os pistões 0,75. Só que aqui nós vamos para 1 milímetro, e 1 milímetro vai dar 71,5. 71,50. Regulando a ferramenta, vai ser 8,62,5. Eu vou deixar de espera aqui. 8,50. E aí tem que regular a ferramentinha lá, para sair ali até encostar na ponta. Assim. A moeda de R$1 que eu vou girando aqui até ela encostar lá.
deu. Até aí, o importante é medir no micrômetro, né? Ó. Agora vamos até 12,5, que já tá 8,50, 12,5. Aí é bem pequenininha a letrinha. Não precisa ser exato, não. É só pra gente conferir a centralização primeiro. Certo. Apertar a ferramenta. Vamos tirar a ferramenta de medição. Aqui tem 8,62,5. Vamos ver aqui se está conferindo a medida. Deu certo. Agora eu vou rodar só com a mão para ver se agarra em algum lugar mais que o outro. De preferência ao contrário, que aí não, ó, já pegou lá no fundo. O que eu vou fazer, quer dizer que não está muito bem centrado. Eu vou dar uma metidinha aqui, para chegar para lá. E vou girando aqui até aliviar, ó. Aliviou mais. Aí vamos centrar isso daqui. Ah, para cá pesou. Então vai do outro lado. Pode ficar muito pesado, quer dizer que tá muito garrando, mano. Tem máquina dessa aqui que é só assim que regula. Parece que centralizou. Aí a gente liga a máquina pra ver. Põe ela só pra encostar. Lá dentro. Parece que tá bem centrado agora. Agora sim, tá pegando centradíssimo. Encaixa a ferramenta de medição novamente. Verificamos que paramos no mesmo local. Vamos soltar aqui o parafuso que trava a lateral. Puxar a ferramenta. E dessa vez nós vamos regular. Seria com 8,75. Só que eu não posso colocar com 8,75, senão mata a retífica. Eu tenho que deixar um excedente. Material excedente ou material sobrando, né? De pelo menos 4 centésimos por aí, até 2 no máximo, no mínimo, né? Então vamos tirar um pouquinho a mais. E como é um motor que eu vou ter que ter bastante cuidado para não pular a retífica, eu vou deixar uns 10. Vou dar um passe primeiro bem menor do que eu de costume, para não correr riscos de pular a retífica. Eu vou chegar aos poucos. Então aqui a gente vai tirar aqui mais uns 15 centésimos lá dentro da camisa. Apenas, tá? E vou chegar ali aos poucos. Então vai ser um passe leve. Um passe assim bem tranquilo, suave, se você for ruim, é uniforme. Tô cortando muito centrado, eu estou dando só uma coelhinha. Só um pozinho que fica com brilho ali, mas não deu melhor pra lá um pouquinho. Quer dizer que é cortando fininho. E esse pozinho aqui é um veneno pra máquina, né? Pra estragar, né? Por isso que eu compro aqui, ó, pra ficar saindo com ele. Vamos pegar aqui no eixo, na engrenagem. Fica ali pra dentro. Só pelo barulho a gente sabe também o quanto tá cortando. Se tá cortando muito, se tá cortando pouco. Esse aqui tá cortando pouco, velho. Ferramenta com corte de mão manda muito, né? Essa ferramentinha aí corta com vídeo. E tem uns que gostam de trabalhar com diamante. Esses aqui, ó. Tem que ficar com corte afiadinho. Vamos terminar. Ela desliga. No fundo tinha uma mancha. Isso que tá dando interferência. Falta muito pra desligar, a gente vai regular. Da próxima vez, né? Desligar mais cedo. Desligou. Tirar a medida pra ver quanto que deu. Recolhe a máquina. E aí, vamos ver quão súbito. Tá indo bem, ó. 10, praticamente o que eu pensava. Aí tá uns 10 de excedente, só que nós temos que baixar isso aqui para uns 3, assim, ó. Então, dá mais um passo de levinho aí, fazer os cálculos, né? E aí, se tá com 10 e eu quero baixar para 3, a gente tem que tirar 7, né? É isso mesmo, tá com 10 aqui, certinho, 10. Eu tenho que tirar 7. E para tirar 7, eu tenho que tirar 3,5. Só que tem hora que esse negócio aqui não regula muito certíssimo da Silva, não. Aí eu tenho que deixar um pouquinho menos. Vou precisar dar 2 passos a mais aí, não tem problema, não pode errar. Esse negócio aqui, ó,
Tem hora que fica meio caduco, assim, com 1 centésimo por aí. Dá precisão aí de uns 2 só. Tô no mesmo lugarzinho que parou. Então eu vou tirar mais 3 aqui, ó. Isso aqui também é muito sensível. É assim que a gente faz. Se fosse um motorzinho comum aí, que a gente tem muito, eu podia chegar a bala aí, não tinha problema. Mas esse não pode. Aqui tá com... Vou contar só esse último número, 20,5. Então eu tenho que levar mais 3, 3,5 no máximo. Se eu quiser deixar 3 de folga lá, né? 3 de excedente, quer dizer. Se eu zerar, aí fica zerado com o pistão. Não convém. Então, aqui do 20,5. Eu vou colocar aqui com 23,5. Aqui. 23,5. Esse negócio é meio louco, rapaz. Não deu o que eu queria, não. Aqui. Vinte e três, tá de bom tamanho. Apertou bem. Retira a ferramenta de medição. E vamos fazer a ferramenta descer mais uma vez cortando. Se ainda não chegar na medida desejada, a gente vai mais uma vez cortar. Então, vocês já viram trabalhar aqui uma vez. Eu vou abreviar a edição depois, né? Já passando o termino dessa fase. Agora o ruído fica mais baixinho e o pó de ferro vai sair mais fino ainda. Vai sair um pozinho bem mais fino. Outra coisa que eu lembrei de fazer também foi acertar a medida para o pistão menor, né? Que esse aqui é o lado esquerdo, lembrando que eu escolhi o menorzinho um pouco. Bom, como eu mencionei, ainda ficou um pouquinho de material excedente. Tá com 4. Nesse caso aqui já dá pra gente trabalhar, mas ainda vou dar um passo fininho aí pra tirar mais um fio de cabelo. Fica mais fácil pra mim depois, já que a folga desse pistão é um pouquinho maior que o convencional. Até zerando ele aqui, ainda teria um bom material para trabalhar. O importante é sempre quando eu coloco a ferramenta, ela sempre me mostra a mesma regulagem que estava antes, comprovando que ela está bastante eficiente. Daí eu não preciso ficar recalculando, não. É só chegar mais meio décimo aqui, ó, meio centésimo, né? Tava com 23 lá. Meio vai tirar 1. 1 vai tirar 2. Aí vai tirar 1. Fica com uns 3. Vou só mostrar pra vocês o barulhinho que fica bem suave agora. Bem diferente. Só encostando a ferramenta. Aí agora ficou jóia. Dá pra brunir aí a partir de 2 centésimos e meio. Assim que é bom. A gente vai ter uma margem de trabalho aí de 5. 5,5 por aí. Pra trabalhar. Tirando material aqui até zerar, né? Uns 2,5. Depois mais uns 3 para dar folga. Isso é essencial para a gente fazer o brunimento. É deixar essa quantidade de material aí, ó. Eu costumo deixar o mesmo tanto que eu vou tirar para deixar a folga. Vou tirar de excedente também. Porque essa medição também a gente pode ter uma margem de erro pequenininha. E eu sempre corrijo quando eu coloco o pistão ali, quando está zerado. Eu zero de acordo com o pistão. Bom, desse lado então ficou pronto. Só que falta um detalhezinho aqui da maquina. Importante, ó. Uma maquina viva. No original,
aqui vem com um desbaste ali, pequenininho, né? Bem pequenininho. É como se eu fizesse uma mini entrada do anel. E aí, eu vou só puxar isso aqui um pouquinho, bem pouquinho. Essa ferramenta aqui de corte, ó. Sem medir mesmo. E aí, eu vou chegar lá bem perto. E vou ligar a máquina e vai só dar um encostãozinho ali. Assim. Ó. É só para alisar a quina. Dessa forma aí, ó. Aí, ó. Agora já não tem mais quina viva. O original vem assim. Detalhezinho, né? Para perfeição. Do outro lado sempre tem o chanfre da entrada dos anéis, não precisa fazer nada. Agora é tirar o cilindro daí, mudar de posição e começar tudo de novo. Colocar do outro lado. Olha só como é que ficou a retífica. Uma mancha bem pequenininha aqui de ferrugem, tá? Não tem problema nenhum, tá bem no finalzinho. Porque aqui também tava enferrujado demais, né? Agora vamos virar o lado aqui e pegar o outro cilindro, o da direita. Todas as vezes que eu tiro o cilindro aí, tem que dar uma limpeza, porque esse pó de ferro pode pousar lá, contaminando a mesa e descentrando o cilindro. Até uma folha de papel é capaz de descentrar, tá? Tem muita gente que regula o cilindro até com folha de papel, uma folha de papel fina, né? Eu tô dizendo. Para poder centralizar o cilindro bem centradinho. Mas a minha máquina está toda reguladinha e ela está muito bem centrada. Só o tal do centrador aqui que me complica. Esse modelo desse tamanho aqui, ele não está muito preciso. Não tem nada aqui sujo. Mesmo processo, tá? Regulei o centrador. Puxou para cima. Pegar e apertar o copo embaixo. Tem que ser bem apertado, né? Porque está segurando dois de uma vez só. Solta o centrador. A mesma coisa, vamos conferir centralização. Esse daqui vai estar com 0,50. Então vamos medir para 0,50. Vai ser 8,50. Aqui pelas contas, tá? Eu tenho que colocar aqui no micrômetro. E aí vamos conferir a centralização primeiro. Já está bem próximo do 8,50 aqui. Encostou a ferramenta, pode ser um pouquinho mais que 8,50, porque senão não encosta lá dentro do cilindro, né? O 8,50 vai corresponder, no final das contas, a 0,50 lá dentro do cilindro, hein? Às vezes tá meio gasto, não vai pegar ainda, vamos ver. Pegou, encostou. Ficou meio descentrado, encostou lá, encostou a metade, ó. A metade desse lado aqui não encostou, ó. Começou a encostar ali e aqui. Então quer dizer que ele tá mais para cá. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou bater nele daqui para lá. Isso é normal? Não, pessoal, não é muito normal não, mas a gente pode contornar fazendo isso aqui até centralizar 100%. Não tem problema nenhum. Tem gente que até centra só desse jeito aqui, ó. Olha só, pessoal, vai ficar bem centrado também.
A gente vai ter que dividir o desgaste, né? Porque, olha só, um lugar pega mais que o outro. Aqui em cima não pegou nada. Lá no meio pegou, lá embaixo não pegou. Aqui pegou um pouquinho, lá embaixo não pegou. Então aí tá no centro. Essa diferença que a gente tira é para isso mesmo, é para recentralizar o cilindro, revitalizar ele. E é para linearizar, né? Vamos dizer assim, a superfície do cilindro aí por dentro. Para ficar renovado de novo, né? Vai ficar tudo linear. Agora vamos colocar a medida. Aí está perto do 0,50. Então vamos colocar aí com 0,75 primeiro. Eu gosto de fazer retífica quando eu vou pular uma. Eu acho até melhor, porque a gente tem mais margem para trabalhar. Aí eu vou colocar aqui 62,5. Vou colocar 60 e 62, depois a gente vai pegar a medida do pistão ali de novo, é só checar ela. 62,5. 8,62,5, depois 8 e 73,5 por aí. Eu acho a parte mais chata da retífica, mais difícil, no meu caso, que eu tenho que fazer a centralização desse jeito aqui, é centralizar. Depois que centralizou, aí fica muito mais fácil. O resto, nada não tem segredo não, mas é um pouco mais chato fazer a centralização, no caso que a ferramenta ainda não está precisa. Quando eu tinha muita dificuldade para medir aqui, também era muito ruim, mas depois eu comecei a acertar bem a medida, passou a ficar fácil. Vamos ligar a máquina e dar um passe. Primeiro passe. Para 0,75. Então, se eu vou lá e confiro o pistão. Barulhinho, trabalhando direitinho. Agora o pistão maior um pouquinho, né? Que a gente separou para esse lado. A medida dele está muito, muito, muito próxima. Só vai estar passando mais justo um pouquinho. Aí zerar os súbitos. Esse é o da direita agora. Aí como ele é mais apertado um pouquinho, modifiquei aqui a regulagem, vai só chegar uma mixariazinha aqui. Deu diferença aqui de 1 centésimo de um para o outro. Coisa mínima. Aí regulou, zerou, 1 centésimo apenas. Esperar dar o passe aí, confere a medida. Vai ser uns 2, 3 passes por aí. Bastante titãozinho, né? Tinha uns 15 tipos de pistão de medida diferente. Aí não precisa preocupar não, mas isso aqui eu só tenho uma medida, né? Para trabalhar com ele aqui. Tem que acertar ela 100%. Eu vou mostrar aqui como que a máquina funciona. Esse é o motor principal, o motor de 220 bifásico. Na verdade, esse aqui é 220 bifásico. Chavinha assim, motorzinho simples, tá? Antigo. Eu acho que chama motor Buffalo. Um rapaz que trabalha com máquinas da antigamente, ele me falou que é um motor Buffalo. Um motor muito bom. E aqui tem um eixo, um chanfre para chaveta. Aqui tem um raso de chaveta. Tem uma engrenagem, né? Ela é corrediça. E essa engrenagem ela faz uma redução aqui para essa, tem mais 2 jogos de engrenagem, vai para cá. E esse aqui é o sem fim, faz ele descer. Enquanto ele desce, o eixo desce dando tração, né, para a máquina. Chegou embaixo, esse mecanismo aqui, com essa haste, desativa aqui a chavinha. Depois, aqui, desarma o sem fim, que faz ela descer automático. Para subir, é no manual. Quanto mais simples, eu acho melhor, porque tem máquina que tem uma reversão automática e tal. Quanto mais simples, menos manutenção e menos trabalho. A máquina vai te dar, a moto vai te dar o veículo que for. Quanto mais simples, melhor. Quando ficar velho, tudo dá mais trabalho quando é mais detalhado, né? Tem mais peça para dar mão de obra, certo? E comprar peça cara, né? Isso aqui tem peça cara. Aí, chegamos à conclusão que está 0,75, ó. Tá faltando 25 centésimos para zerar. Ó. Só que nós não podemos zerar, nós vamos deixar na mesma circunstância. Com os 3 ali. Agora vamos passar para 0,75, de 0,75 para 1 milímetro. A mesma regulagem, a vantagem que é a mesma regulagem. Eu aconselho a usar os 2 pistões do mesmo tamanho. Embora que a diferença é muito pequena, isso é bom para fazer a equalização certinho, né? O peso, tudo coincidindo, né? Eu nunca ouvi falar de retificar um motor e colocar um pistão de cada tamanho, um casquinho, uma bronzina. Só porque um deu uma retífica para 25, o outro deu para 50, vamos supor que você vai colocar um de cada.
Não funciona assim, tá? Você tem que colocar todos igual. Aperto bem aqui a ferramenta para baixo, ó. Na hora de colocar ela é assim, ó. Tem um encaixe aqui, tem um encaixe aqui que não deixa virar para o lado. E esse encaixe aqui não deixa sair da posição também. É o que garante toda a medição sair precisa. Aperta aqui do lado. E aí vamos conferir a medida. Parece que aconteceu algo diferente aqui. Mas nós vamos chegar aqui aos poucos. A medida reduziu um pouco dessa vez. Costuma às vezes a ferramentinha bambear, afrouxar um pouquinho. Eu vou levar aqui até o 8,70, que nem eu fiz no outro. E depois eu vou o restante aqui mais uma, duas vezes se for preciso. Se por acaso tiver algo de errado na medição, eu tenho uma margem muito grande para corrigir depois, né? Agora, se eu já levar lá pertinho da medida final, se qualquer coisa sair errada aqui, mata a retífica. Aí fica complicado. É muito minucioso, tá? Não pode medir com ela apertada. Tem que vir e apertar de novo, ó. Aí vamos fazer mais um passo então. A máquina está com o eixo parado aqui, ó. É esse eixo aqui principal que desce, né? A hora que eu ativar aqui, ó, é que ele vai descer, ó. Essa parte aqui aciona um sem fim, é que nem engatar uma marcha. Engatou, aí começa a descer. Interessante, né? Começou a descer cortando, ó. Pozinho de ferro fininho, mesma coisa. 0,25. Vamos tirar mais 25, né? E vai para 1 milímetro agora. E aquelas manchas que tinha arranhão fundo, vai acabar tudo. Não vai sobrar nada. Medir. Vamos lá. Tirar a medida. Mesma coisa do outro praticamente, só que sobrou um pouquinho mais. Agora deu 11. Uma medida aqui tá bem parecida. Muito próximo. É bom a gente fazer os mesmos passos igualzinho para dar o mesmo resultado, né? Aí deu 11. Então tem que tirar aí pelo menos mais 8, né? Vai ficar com uns 3 aí. Agora eu vou abreviar mais ainda porque é tudo igual. Aí regulei aqui para mais 3,5, né? 23,5 que dá. Fazer essas contas assim não. Vamos embora que o negócio tá feio, hein? Acabar. Tá 8,73, hein? Vamos lá. Barulhinho suave, pozinho fino. Desengata. Subiu a alavanca. Medição. Agora eu acho que vai dar para acertar a última vez aqui. Isso aí, deu 3,25 por aí. Mas esse aqui é o pistão um pouquíssimo maior. Mas eu medi para ele, né? Mas é uma diferença mínima, hein? O bom é que essa ferramenta ela é muito precisa. Eu acho que já dá, hein? Não precisa dar outro passe não. É só fazer o acabamento ali da quina. Aqui é um cara perfeccionista, né? Vamos dar um passe. Só casqueando, só nem fio de cabelo não tinha tirando, só tá tirando lá dentro. E aí, nessa casqueada aí, chegamos à conclusão de exatidão dos dois lados. Exatamente igual. Isso aí, é 2,5. 2,75 por aí. Isso não faz diferença nenhuma, tá? Aí ficou exato. Exato. Fazer o acabamento. Vai dar um videozão. Quem tem paciência para assistir meus vídeos, hein? Eu tenho um mal de ter paciência ao extremo. E aí, puxou. Acho que só os idosos de aposentado que assistem. Tem paciência. Olha, tá bom. 2 totozinhos.
Igualzinho eu fiz do outro lado, para ficar do mesmo tamanho. Aí o acabamento. Arrematou a quina, né? Para não ficar cortando. Tá vendo? Chique. Agora é só fazer uma limpezinha e meter bronca aí no brunidor. Removendo o cilindro do local é muito simples também. É só soltar aqui embaixo, segura com a mão aqui, ó. Apertei bem. Aí eu solto a rodinha aqui até o copinho parar embaixo, que eu sei que a altura certinho do cilindro sair. Aí vem um pozinho de ferro junto aqui, a gente joga ele fora, sopra direitinho. Aí o resultado, esse é só a broqueadora, né, o corte. Então deixamos aqui na medida para fazer o brunimento, certo? E uma coisa que me mata de raiva é minha chave Allen caiu aqui dentro do copinho. Aí eu não tirei ela não, porque senão ia dar trabalho, né? Eu ia ter que centrar o cilindro de novo. Por enquanto não faço nada com esse pó de ferro não, só jogo fora. Já ouvi falar que tem gente que já tem a peça com ele. Os dois cilindrão. Conferindo. Aí, ó. 3 centésimos material excedente. Dois e meio centésimos material excedente. Tá bom demais, né? O importante é isso, ó. Tá tudo igual, de cima e embaixo, a mesma medida. Até o final. E se mede assim também. Ah, tá perfeita. Mesma medida. E a mesma medida. Fica barulhinho porque aqui tá áspero, né? Aqui deu uns 2,5. Tá bom demais da conta. Agora conserta no brunimento. Brunimento. Um cilindro de cada vez. Vamos começar pelo esquerdo de novo. O bom é que acabou com as manchas tudo. Aqui embaixo no direito ficou um restinho aqui, ó. Isso é ferrugem, tava grossa demais. Não vai atrapalhar em nada não, tá bem no finalzinho. Não dá para tirar mais aqui, né? Só no brunimento, quem sabe não vai desaparecer, né? Agora eu vou mostrar aqui como é que eu vou fazer para prender o cilindro. Eu tive que adequar essa base aqui, ó, porque o cilindro é um pouquinho maior, né? No princípio ele não pegou não, mas faltou pouca coisa. Quando eu fui fazer o cilindro tamizado, já era de 70 mm, aí ficou fácil, né? Aí levanta aqui, ó, a base. Aqui ficou a medida certinha de encaixar. Parece que foi feito para o cilindro CB, né? Ah, detalhe. Aqui. Certo. Bom, assim deu certo, ó. Que essa parte da frente aqui é maior. Ela pegou aqui, ó, calçou. Não pode calçar, tá? Vou ter que virar o jeito. Eita. Virar o lado. Porque essa parte das aletas dianteiras aqui é muito grande, pegou ali na frente. Muito justo a frente. Pronto. Agora sim. Ótimo. O bom é que não descentra. E também a ferrugem que está ajustando mais, né? Lá de fora do bloco estava muito enferrujado. Lá de fora da camisa do motor. Tem que apertar os dois lados, porque senão ele roda. Senão não vão querer rodar. Aí, ficou ótimo. Show de bola. O brunidor é o Júnior mesmo. Eu acho que esse aqui é o Mini Júnior. Eu acho, né? Que começa do 52, eu acho que é isso. 52 até os 76, por aí.
Esse aqui é o Mini Júnior. Para ver se está mais ou menos centrado. Tá razoável. Aí tem que expandir ele aqui. Esse meu aqui veio com um probleminha muito justo. A gente custa a regular ele quando vai expandir muito. Está muito justa a cremalheira dele. Expandiu, não pode apertar demais, senão não roda, né? Produto de limpeza novinho que eu coloquei essa semana, óleo diesel. Então, bora lá começar então o brunimento. Ativar a máquina aqui, ó. Tem um inversor de frequência que transforma a corrente aqui bifásica em trifásica, é o motor de um cavalo, mas é trifásico. Tem uma chave aqui de desligar e aqui é um controle de rotação, eu costumo deixar por meio. Ativou e aí vou manusear aqui. Qualquer coisinha ele solta aqui. Só para vocês verem, galera, o pistão tá zerado, o suco tá zerado, mas o pistão esquerdo, ó, ele é mais folgado, ele é um pouquinho menor, ele passa. O esquerdo, que eu marquei como esquerdo, né? Não tinha diferença. E o direito ficou justo, ó. Não passou. Interessante, hein? Só que eu comecei a passar um pouquinho da medida aqui e eu vou trabalhar com o direito desse lado. Para compensar. E o outro, vou tomar um pouco mais cuidado. Começou a ultrapassar um pouquinho o que eu queria. Que eu quero deixar com 3 centésimos, né? Aí já tá beirando muito aí, eu preciso corrigir. A partir de agora o D vira E. E o U vira D. Vou reparar aqui o súbito, tá zerado. Por isso que ele não passa, tá um pouquinho mais que zero de material, só que embaixo começou a abrir um pouquinho. Mas bem lá embaixo mesmo começou a abrir um pouquinho mais, 1 centésimo. Aí para corrigir essa diferença eu vou trabalhar com o maior. Primeiro. Acho que é por causa do pistão ter expandido a camisa. Também expandiu um pouquinho. Aqueles pistão que inchou, acho que ali na camisa também deu alguma interferência. Vocês viram que deram umas manchinhas embaixo? Aí, pessoal, para trabalhar bem o acabamento, uma folha de lixa. Desde 180 até 220, no máximo 220. Não pode ser mais fino não, senão não dá a ranhura do formato que precisa, hein? Eu já fiz teste já, se ela for muito mais fina, fica polido, não pode ficar espelhado. Tá brunidosinho. Tá dando trabalho, viu? Fecha. A lixa é bom demais para dar acabamento, mas tem que ser a lixinha mais grossa. Tem que molhar ela no óleo diesel. Vamos ver se dá certo. A lixa soltou. Para a lixa não soltar, eu tenho que enfiar nesses 2 ferrinhos, passar ela aqui. As primeiras vezes que eu fiz com lixa mais fina dava, agora com essas mais grossinhas não vai.
Isso aqui é uma espécie de uma redução, né? Quando você roda aqui, ó, tem uma engrenagem. Aí ela faz uma redução. Também tem os lados certinho de trabalhar com as pedras, não pode montar invertido. E tem hora que a gente encaixa, ainda encaixa errado. O trem não é fácil não. É trabalho. O que você vai fazer dá trabalho, né? Até que enfim, quando eu vou trabalhar com a lixa, eu costumo até apertar mais. A lixa ela gasta rápido ali, ela acomoda. Acomoda muito rápido. E tem que ser bem umedecida. Agora vai ver se a danadinha sair daqui. Medidas. Galera, esse motor da CB400 é super estranho. Essa saia é muito grande. Aqui parece que é muito maior do que o restante do pistão. Então a gente tem que medir bem aqui, ó. Mas o pistão não é igual ao outro. Olha só, aqui ele entra segurando. E o sulto está medindo aqui que tem 4 de folga já. Mas está super justo, ó. Vai ter que deixar ele bem mais folgado. Acho que a qualidade desses pistão é meio duvidosa, hein? Meio, não muito. Como dizem o canal aí da RIC, o pistão RIC não existe. É só o anel. Já está com 4 de folga aqui pela lógica. Eu descobri o defeito desse diacho desse pistão. Alguém deixou ele cair no chão e ele deu uma amassadinha aqui. Vou limar ele para ver. Só aqui, né? Pois é, duro. Tirar uma quinazinha. Acho que é isso que eu estou fazendo da garrafa. Vamos lá, vai testar. Agora vamos testar. Fechou. Desgramado, hein, senhor? Deixaram o pistão cair. Eu nunca queria adivinhar, né? Só que aí o motor vai trabalhar um pouquinho mais folgado agora. Mas me pediram para deixar com 5 de folga. Eu acho que tá bom então. Pelo menos isso, né? Medindo. Aí, ó. 4,5. Tá top. Eu queria deixar com uns 3 por minha conta, né? Mas a encomenda foi uns 5. Então tá dentro da medida padrão, hein? Que tá de 2,5 a 5. Aí dos dois lados. Ligeiríssima diferencinha de meio centésimo, aliás, meio décimo não é muita coisa, né? Meio centésimo, tá tolerável, tá? De cima e embaixo não dá nem meio, não, tá? Então, o fio de cabelo aí. Mas na mão, né, pessoal? Na mão tá bom demais. Tem gente que monta isso aqui com uns 2, 3 diferentes. Daí, ó, em todas as posições tá dando a mesma medida. Isso é que é o legal, ó.
A gente andar em roda e descobrir a mesma medida. A haste aqui tá atrapalhando focalizar, né? Aí... certinho. Trabalhoso esse motor, hein? Muito trabalhoso. Gostei muito de retificar ele, não. Eu não sei se é porque esse aqui deu muito trabalho por causa dele ter um problema grave com a areia. Né? Não deve ser todos que é assim, né? Uma última passada de leve aqui, que a gente testou bastante. Mas também cooperar bastante, né? Deixando o pistão cair, até que eu descobri, não dava para ver marca nenhuma. Aqui não foi que caiu, porque ele chegou aqui intacto. Deve ser no transporte, né? Veio da internet, Mercado Livre. O entregador deixou bater ou o dono da loja, sei lá, me jogaram no mato bonitinho. Lado esquerdo, pronto. Não podemos trocar o pistão de lado. Lado esquerdo, pronto, danadinho. Nossa, vai dar trabalho disso tanto. Lavar direitinho, fazer um pó de ferro no meio. Passou livrinho. Livrinho, livrinho. Agora vamos pro outro lado, né? Tomara pro outro lado, que esteja mais fácil. Agora é só tirar daqui. Esse é o esquerdo, então não vamos trocar de lado não, hein? Deixa ele separado lá. Trazer o direito pra cá. E o direito vai ficar folgadão, porque ele tem um tiquinho mais de folga, né? Coisa mínima. Tira esse cilindro de novo. Inverter o lado. Aí também tinha uma manchazinha de ferrugem. Atrapalhando o esquema. Prendi o outro lado. Ah, deixa eu ver. A lixa também é boa. Ai, se mata de raiva, travar. Trava não, porcaria, trava não. Que isso, gente? Minha medida zerada. Zero. Um pouquinho mais, né? Já gastou um pouquinho mais, começou a dar a folga. Aí já ficou trabalhando liso já, escorregando, mas segurando um pouco. Esse aqui é o pistão que estava menor um pouquinho, né? É mais fácil de mexer com ele. Eu quero dar acabamento com a lixa também. Abrir um pouquinho mais de diâmetro.
Deixar a folga parecida com aquele outro, né? De 5. Uns 2 já. Agora o pistão já vai passar livre. É tranquilo. Mas vamos deixar um pouquinho de fora. Aí, pessoal, já chegamos na medida. Esse daqui tá uns 4 centésimos. E depois eu vou passar uma lixa fina aqui de novo, né? Aliás, é uma lixa, né? Lixa 180. Testando todos os ângulos. Vamos colocar esse igualzinho, colocar com 5 também. Só que aquele ali tá 1. O pistão tá 1 a menos. Então eu vou deixar ele assim. É só esse aqui tá 1 a mais. Esse tá com 5 e o outro tá com 4. Mas porque o outro pistão ele tem um centésimo a menos. Então ele vai ficar assim. Bora tirar o cilindro aí. Vamos dar uma lavada nele. Passar óleo de motor. Lá na banca a gente faz outro teste de medição, que aí fica mais preciso, né? Aqui é meio desajeitado. Eu custei a retificar no brunimento, é o primeiro que eu coloco aqui desse tamanho. Eu trabalho para valer. O resultado final ficou muito bom, né? Vou lavar ele e colocar lá na mesa. Não pode mais alterar os pistão, porque a medida tá exata para cada um, né? Então não pode mais alterar, hein? Tem que colocar o mesmo. Estamos aí para montar os pistões. Vamos substituir os pistões que você fritou. E aí, vamos ver se esse pistão antigo ainda serve aqui? Ah, agora não é possível, né? Não passa. Então, 1 milímetro. Beleza. Antes de fazer muito teste aqui, eu gosto de lubrificar primeiro. Porque senão fica riscando o serviço que a gente fez com tanto capricho, né? O óleo já protege. Rapaz do céu, ainda tem umas manchinhas pequenas ainda de ferrugem. A coisa tá feia, hein? Vai custar para aproveitar isso aqui. Pelo amor de Deus. Um óleozinho de motor comum, certo? Tem que lubrificar. Porque senão as camisas aqui riscam. A gente fica testando e testando. Então é direita e é de esquerda. Direita e esquerda, conforme nós estamos aqui. Pistãozinho que ficou sendo direito. Ah, ficou um luxo, né? Ficou chique demais, ó. E o esquerdo. Devagarzinho. Desceu devagarzinho. Ficou top. Mesmo com a folguinha maior. Ah, meu filho, esse trem vai ficar chique demais, ó. Desceu devagarzinho. Beleza. Direito e esquerdo. Vamos colocar tudo em ordem aqui. Nem os anéis eu troquei de lugar, hein? Tá tudo... O conjunto que veio, ficou o conjunto, ó. Assim. Não escrevi na caixa, mas nem precisa. Certo? Vamos conferir as medidas. Lembrando que um dá 1 centésimo a menos que o outro. Daí, vamos conferir aqui com súbito. Medições igual de fábrica. A gente mede em várias circunstâncias. Vamos ver lá quanto que deu. Esse aqui tá dando 5, ó. Aí desce o súbito um pouquinho mais. Uma ligeira alteraçãozinha, tá? Normal. Até chegar em cima. Aí alterou aí 1,5. Virando o lado. 5. Uma ligeira alteraçãozinha pequena. De meio. Nem tudo são flores, né, galera? E esse aqui tava osso pra retificar. Mas ficou muito bom, tá na tolerância, tá? A tolerância desse aí no manual, ela tem uma tolerância lá de uns 4, 5. É bastante.
Esse é o direito, né? Isso, direito. Agora o esquerdo. O esquerdo que é o mais justo? Isso. Mais justo assim, eu digo, né? Ele tá com 1/100 a menos. Beleza. Não, eu fiz foi o esquerdo primeiro. O esquerdo é que tá mais folgado. O esquerdo que tá com mais de 5, ó. Por isso que esse aqui deu menos. Acabei me confundindo aqui. O direito que tá 1 a menos. O direito ele tá com 4. E o esquerdo, ele tá com 5. Isso mesmo. E ficou certinho, hein? O 5 de qualquer lado que medir dá 5. Isso aí. E de cima e embaixo, né? Que é o mais importante, né? E o outro deu 4 aqui, ó. Mas no comecinho aqui, parece que tava meio aberto aqui, ó. Vocês veem que tem até um desgaste aí dentro. Mas não vai dar problema não. A saída do pistão é enorme, né? Aí, ó. Deu um pouquinho de ferrugem. E aqui no comecinho deu um desgaste muito grande. E deu uma diferencinha. Ficou um pouquinho mais fechado embaixo. A diferencinha de um centésimo aí no final, ó. Quase saindo e deu 1/100 de diferença. Mas em relação aqui, o pistão, ó, vamos dizer que tá com pressão aqui embaixo. Vou levantar aqui um pouquinho, desce devagarzinho, até sair embaixo, perfeito. O outro também. Perfeito. Então vamos montar os anéis, né? Que eu já demorei bastante para fazer essa retífica. Aí montei os pistão. Fiz a retífica, né? Desceu devagarzinho, os dois igual. Beleza. A folga ficou entre 5. 4 e 5 tem um que é 1/100 menor. Eu tive que separar esse. Esse aqui é 1/100 menor. E esse aqui é 1/100 maior. Quando eu fui medir aqui, ó, ele deu uma diferencinha pequenininha, de 1/100. Os que um tá com 4 e outro tá com 5 de folga, porque eu tô medindo os dois com a mesma medida do súbito. Aqui no micrômetro, tá zerado aqui, ó. Esse aqui ficou mais justo. E esse aqui mais folgado um pouquinho. Pouca coisa. Passa mais fácil. E aí eu conferi direitinho. O súbito zeradinho aqui. O súbito tá zerado aqui com o maior, né? Vai caramba. Segurar com a mão só custoso. Tá aí zerado, ó. Aí medi certinho. Depois só montar os anéis, tá pronto. Só que por causa da ferrugem era demais. E embaixo deu uma manchazinha bem pouca. Umas pintinhas de ferrugem. Mas não atrapalha não, tá bem fora da onde que trabalha o anel, né? Aí vai dar certinho então. Tá com a folga certinho, recomendada. Agora é só montar aí. Então vamos terminar a montagem dos anéis nos pistões da CB400. Aí pessoal, embalagem pistão RIC. Segundo o vídeo que eu assisti da RIC, a RIC não faz pistão, só os anéis. E as embalagens costumam ser meio diferentes, né? Mas é o que tem para hoje, né? Quem não tá achando outra marca a não ser essa. Esse motor, é claro. Tá aí o pino. Para a maioria dos mecânicos já monta o pino e as travas. Mas esse é um mecânico que me ensinou a mexer com moto. Acho que não vai ter problema com isso não. Galera, vou montar aqui. Seguinte, hein? Sempre separando aqui, ó. Esquerda com direita, como eu mencionei, um tem diferença de 1/100. Por isso que é importante fazer retífica medindo o pistão primeiro. Hoje em dia a gente não faz mais retífica para mandar para pessoa sem ter o pistão, certo? E outra coisa importante é testar os anéis.
testar os anéis, pelo menos os dois principais, que são os anéis mais grossos. Aí, o que tem escrito neles? RE2, R2. Eu não sei por quê. É 71,50 que eu falei a medida. 71,50. Então vamos colocar isso aqui para nós encerrar esse videozão aí. Esse aqui é o anel raspador de óleo, que é o anel mais escuro. Aí coloca com pistão para empurrar ele, que senão ele não vai certinho. Esse tem um gap maior, porque esses anéis são de um motor maior, né? Olha só, com 5 centésimos ainda tá justo, porque é um motor grande e um pistão enorme, né? Vai que esse negócio começa a travar de novo, igual fez. Eu espero que não vai ter mais areia, né, pelo menos. Aí, pessoal, assim que testa o anel, a gente vê que tem uma bretinha bem pequenininha ali. Tá bem justinho esse anel, tá muito bom. E com essa folga que tá aqui, vejam só. O anel ainda tá com um gap excelente, hein? E tem como medir isso daí também, tá? Não vou entrar em detalhes agora, que a gente precisa encerrar essa parte do vídeo. Está testado, então, um anel raspador. Agora o anel de compressão. Também está com gap excelente, então igualzinho. É só fazer esse teste aí, tá? Inclusive esse teste dá para você perceber se por acaso o pistão tem conicidade, né? Que conicidade é quando começou aberto e terminou mais fechado, ou o contrário. E nesse caso aqui tá perfeito, né? E agora os anel de controle de óleo, esse anel de lubrificação. Tem gente que confunde as bolas aí, pensando que esse anel aqui é raspador de óleo. E não é, ele é um anel que ele é para ficar com óleo. Esses tem um gap bem maior, mas esse anel aqui ele é para poder armazenar óleo. Uma coisa que eu achei esquisitinha é que um é mais fechadinho que o outro, pouca coisa. Esse eu vou deixar mais embaixo, então, o mais fechado, porque ele não vai segurar óleo nenhum disso aqui, ó, praticamente, né? O óleo entra por baixo ali, e daqui já pode começar até a limpar um pouquinho, né? Mas não é grandes coisas não. Aí, então esse aqui vai ser o de cima, certo? Então vamos montar isso aqui, ó, explicar para vocês. Lado IN para trás, segundo tá aí na foto do manual. Nesse manual aí eu não achei uma descrição muito completa, mas tá assim, ó. O anel espaçador de óleo fica no meio do pistão, conforme as motinhas pequenas também. Esse aqui é o anel que eu falei, é o mais abertinho. Agora esqueci qual que é. É, que eu falei que vai ficar embaixo, o outro por cima, né? Isso. Esse aqui vai ficar aqui, ó. Pra esquerda, uns 45 graus. Aí eu vou dividir aqui, não precisa ser medido à risca, não. Porque também não vai adiantar, isso aqui não para quieto. O anel tá sempre circulando lá dentro. Daí, colocou aqui, ó, o espaçador aqui reto. Para falar assim que ficou exato, esse furo aqui deve ser calibrado exato. Eu ponho um aqui e o outro aqui. Esses não tem lado, tá? Voltado para o lado uns 45 graus. Aproximado, né? Não precisa ser exato, não. Depois, os outros dois, conforme está na figura, em primeiro lugar vem o anel raspador. O anel raspador é o anel mais escuro. É um anel mais escuro, tá? Ele é quase preto, é diferente do outro. Vocês veem que aqui ó, o acabamento dele é preto. E a escrita sempre para cima, não pode errar. É escrita para cima, aqui ele trabalha como se fosse um funilzinho, né? Ele empurra a compressão para cima e o óleo para baixo. Se você virar o anel,
ele vai trabalhar puxando a compressão para baixo e o óleo para cima. Aí não pode. Aí, pessoal, eu vou fazer assim, igual tá na descrição da figura. Aqui tá a ponta, ela vai ficar do lado contrário, do outro lado. Certo? E ela vai transpassar, por exemplo, aqui, ó, essa aqui ó, tá debaixo do outro anel, então tem outro anel cercando. Esse daqui vai ter o outro anel cercando, ela tá do outro lado. Exatamente 180 graus, tá? Que aqui vai dar uns 45 graus do pino também. Depois o outro anel, que é o último anel, o anel de compressão. Também não podemos virar o lado do anel, senão ele começa a empurrar, deixar a compressão vazar para baixo. O lado da escrita sempre para cima. O de compressão, vocês veem que aqui já é liso, ó, já é a cor da peça, assim, ele é mais claro, né? Tem uns que são até branquinho e tem uns que são assim, meio preto e meio mais claro aqui também. Esse é o de compressão e costuma ter um chanfro por dentro, um chanfrado, ele é diferenciado. A esquina dele tem acabamento, entenderam? Ele é diferenciado. E esse daqui vai ser o contrário daquele lá. Na verdade é 45 graus aqui pro outro lado, ó. É como se a gente quisesse fazer outra versão do de baixo aqui, ó. Os dois aqui, né? E os dois aqui, ó, 45 graus para cada lado. Assim tá na ilustração do manual, ó. Isso aí. Interessante nesse pistão, tem umas cavas bem fundas, o lugar tipo a vela, para ele servir dos dois lados, tem um furinho de cada lado, porque aí ele pode ser colocado em qualquer um dos dois lados. Não precisa escolher, entenderam? Assim, lógico que a gente tá olhando as folgas, né? Mas é um pistão que serviria em qualquer um dos dois lados. Coloca bastante óleo de motor. Esse aqui é um óleo de primeira, porque tem que trabalhar lubrificado desde o começo, né? E isso aí é importante. Então, a admissão. A admissão vai ficar virada para o lado do tensor lá de lá. Essa aqui é a parte da frente que vai o escape. Aí a gente monta os anéis. Tem uns que gostam de montar com aquela cinta de montar anel, mas tem entrada aqui, não precisa muito não. Só tomar cuidado para eles não encavalar ali. Tá, montou. Ah, ficou fininho. Deslizou, belezinha. Agora tem pressão, hein? Pressão dos anéis. Isso aí. E na hora de enviar, a gente coloca, levar, né, para a oficina, onde que tá. Coloca o pino e a travinha, certo? Eu vou fazer isso por último, quando eu terminar de embalar. Então, o lado direito tá pronto. A dimensão, ó, 1 milímetro, ó, ficou bonitão aí, ó. Esse cilindro é bem engraçadinho, né? Assim, o pistão, né? Bem detalhado aqui, parece um pistão de moto importado, né? Muito louco, né? Daí vamos lá pro lado esquerdo, o mesmo procedimento. Então é igualzinho. Eu vou mostrar só porque eu tô fazendo, tá? Vocês viram que eu fiz os dois, mas vou abreviar bastante para encurtar até a minha edição aí, que dá trabalho, hein? Eita, vai ter que assistir mais de 1 hora de vídeo. Não é fácil não, separar as partes mais importantes para vocês assistirem aí. Dá o like aí, hein? Deixa o like, se inscreve no canal. Mesma coisa, começar a testar. Anel raspador. Eu não vejo necessidade de ficar medindo o gap toda vez. O gap é a folga entre o anel ali, ó. Porque eu já tenho bastante experiência, eu olho isso aqui direto, ó. Lá no manual da moto, se vocês buscar, aí vocês vão conseguir identificar fácil isso aqui. Se for preciso, né? E aí o anel de compressão. Tem que empurrar com o pistão para ficar certinho, hein? Aí, ó. Tá todos os dois igualzinho, assim. E aqui também tá
pro meu olhômetro aqui tá igual do outro lado. E depois eu vou testar esses dois aqui pra gente ver se tem algum mais aberto um pouquinho. Esse aqui tá até bem fechado. Esse tá um pouquinho mais fechado, então vai ficar de cima. E agora é só montar no pistão do mesmo jeito. Essa parte eu vou abreviar mesmo. Mesmo jeitinho do outro lado, ó, acabamento. O superior ficou para esquerda, para direita o raspador, sempre com as escritas para cima, tá? O anel raspador, o anel lubrificação, aqui é do mesmo jeito. Nas mesmas posições aqui, ó, apresentado aqui com esse furinho de lubrificação, isso não tem nada a ver. E agora montar no cilindro, depois de passar um óleozinho de novo, né? Passar bastante óleo. Isso aí. Admissão, IN. Está piorzinho de passar porque tinha ferrugem demais na entrada do anel. Pronto, passou. Beleza. Aí, fechou, gente. Agora vou colocar as peças aí dentro. Pino com a travinha, né? Esses bichinhos deu trabalho pra fazer, viu? Porque eles veio com uns defeitinhos, hein? É foda. Aqui tá beleza. Impressão que eu tive um riscadinho aqui, mas muito levinho. Deve ser de medir. Quando segura na unha, eu fico preocupado, sabe? Mas aqui não tá áspero, é porque ele não ficou profundo, né? É só um sinalzinho. A gente que é chato com o trabalho, né? Fica preocupado. Fica perfeito. Aí testando, ficou o mesmo peso. Vou colocar os pinos aí então. Eu recomendo fortemente a pessoa que for montar, colocar os pinos do pistão, atravessar eles aqui e depois encaixar lá na moto. Vamos ver. O rapaz é bem treinado e tal, mas fica bem mais fácil, né? Então fica macio porque o negócio é feio, né? A moto já fundiu por excesso de areia no motor. Essa aqui vamos ver. E agora é só entregar, galera. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por quem ficou até o final do vídeo. Quem vai montar o motorzinho não sou eu. Talvez eu peça um trechinho aí dele funcionando, né? Mas se não tiver não, a gente já despede por aqui. Obrigado por assistir. Até o próximo.